Meus queridos irmãos, muito boa tarde na gloriosa paz do Senhor. Eu quero meditar um pouco na palavra de Deus sobre a turbulência a qual estamos no meio dela. O Senhor Jesus Cristo disse no livro de Mateus, capítulo 24, ele disse: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Tentação é para todos, até o Senhor Jesus Cristo sofreu tentação. Mas ele venceu em todas as instâncias os ataques do inimigo, ele venceu. No livro 2 escreveu São Mateus, capítulo 4, nos fala sobre o teste que o Senhor Jesus Cristo passou. Assim que ele sai das águas do batismo, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto e ele jejuou 40 dias e 40 noites. Vamos ler Mateus capítulo 4. E foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães, e coma. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo não resistiu, ele não desistiu de tentar, de provocar o Senhor Jesus Cristo. O diabo transportou ele na cidade e colocou ele sobre o lugar mais alto, no pináculo do templo. E disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os teus anjos recebem ordem a teu respeito, para que não tropece com os teus pés em nenhuma pedra. Só faltou ele dizer, está escrito no Salmo 91. Porque muitos de nós colocam o Salmo 91 como um amuleto na cabeceira da cama. Outros colocam no escritório, na sala. O Salmo 91 é exclusivamente para um grupo de judeus. Mas esta é outra mensagem. Vemos na palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo estava jejuando, orando e jejuando durante 40 dias. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo transporta ele a um monte muito alto. Não sabemos que monte é esse, mas o diabo transporta ele a um monte muito alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e a glória deles. O diabo recebeu permissão de Deus para tentar Jesus Cristo. E Jesus Cristo, em todas as instâncias, venceu pela palavra. O diabo dizia, está escrito, mas Jesus dizia, também está escrito. Isso é um belo exemplo. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. O diabo, acredito eu, que ficou abatido, triste, saiu pesaroso. Isso é um pensamento meu. Acredito que na última instância, quando Jesus Cristo disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus servirás e só a Ele adorarás. Ou em outras palavras, só a Ele adorarás e só a Ele servirás.
Jesus Cristo venceu o diabo pela palavra e tendo a vigilância em todos os sentidos. Acredito eu que Satanás saiu dali dizendo consigo: não consegui te enganar, mas eu vou enganar os teus servos. E ele saiu ali para o tudo ou nada. O Senhor Jesus Cristo disse a respeito dos seus discípulos, no livro de João, capítulo 15, Jesus Cristo disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mas assim que o Senhor Jesus sobe para a glória, para a casa do Pai, os discípulos ficaram aqui embaixo, sofrendo os ataques, tentações, perturbações em todas as áreas. Mas nós vemos pela palavra de Deus que todos eles venceram, a não ser o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Foram fiéis, obedientes a Deus, obedientes ao Senhor Jesus Cristo. Todos eles deixaram um legado maravilhoso, um testemunho glorioso para os fiéis de todas as épocas. Jesus Cristo também deu testemunho de João Batista. Quando em uma ocasião ele estava indo para um lugar e uma multidão estava subindo. João estava fazendo um culto no deserto e uma multidão subiu após o culto. Jesus disse: o que foste ver no deserto, uma cana agitada pelo vento? Sim, o que foste ver no deserto, o homem trajando ricas vestes, um profeta? Eu vos digo, ele é mais do que profeta. O maior pregador, João Batista. Só que quando alguém chegou em João Batista e disse: João, Jesus está batizando mais pessoas do que você. Não Jesus propriamente, mas os seus discípulos. E João disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Grande legado, os servos, os discípulos do Senhor deixou para todos nós. E acredito que quando o Senhor Jesus Cristo venceu Satanás, ele saiu dali nervoso, com algo na sua mente. Não consegui derrotá-lo, mas eu vou derrotar os seus irmãos no futuro. Vou oferecer a eles fama, dinheiro e muitos se deixaram levar. A grande maioria dos servos de Deus foram chamados de uma maneira simples e humilde. Mas os dias se passam, os anos se passam. Deus vai abençoando e projetando eles. E as tentações começam a chegar. E a maior tentação dos grandes homens, dos grandes líderes, tem sido o dinheiro, a fama. E olha o que nós estamos vendo nos nossos dias. Olha o que estamos vendo em nosso tempo. Homens que outrora serviam a Deus, humildemente, sujeitando-se à vontade de Deus, hoje, por causa do dinheiro, por causa da fama, trocaram a palavra de Deus para que se cumprisse a profecia que diz: filho dos homens, até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira?
Muitos dos servos e servas de Deus, infelizmente, deixaram de vigiar e começaram a amar a vaidade e buscar a mentira por causa da fama, do dinheiro. Deixaram minar no mundo cristão religioso uma teologia chamada teologia da prosperidade. É uma febre, é uma praga que tem levado muitas pessoas a tirar a visão de Deus, da glória de Deus, e colocar a visão no dinheiro, na fama, do bem-estar deste mundo. Muitos que vocês conhecem, que tornaram as suas igrejas em empresas. Edir Macedo, você sabe quem é? Um grande líder que apoia o aborto, bebe cerveja, blasfema da graça, judaizou a sua igreja, o seu ministério, colocando um templo de Salomão aqui no Brasil. Segundo ele, foi Deus que mandou, mas pela palavra de Deus não é assim que procede. O templo de Salomão será erguido, sim, mas pelo anticristo em Israel. Isso depois do arrebatamento da igreja fiel. Vemos os seus obreiros que não concordaram com ele, abriram e abriram igrejas e mais igrejas. Hoje nós estamos aí vendo os escândalos que estão acontecendo no nosso tempo. Homens que vendem semente de feijão até por R$1.000. E outras e outras e outras heresias. Tem muitos no nosso tempo. Se eu for falar, eu vou tomar muito tempo para falar o nome dos falsos profetas. Mas eu vou dizer o nome dos verdadeiros servos de Deus. Primeiro escalão de homens que transmitiram honra para a humanidade. Abraão, pai da fé, Isaque, Jacó, José, Noé, Moisés, Josué, Davi, Samuel, Sansão, Elias, Eliseu, Jeremias, Ezequiel, Isaías, homens que o mundo não era digno de ter. Primeiro escalão. Segundo escalão, homens fiéis, matutos ainda, mas Jesus Cristo investiu neles. E hoje eles são exemplos para todo o povo de Deus em toda a terra. Pedro, Tiago, João, Judas, não Iscariote, o outro Judas, Simão, Tadeu, Bartolomeu, Dídimo, Matias, Barnabé, Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo, teve um encontro glorioso com o Senhor Jesus Cristo. Tito, Timóteo, Filemão. Homens que o mundo não era digno de ter. Vamos ver alguns heróis da fé do nosso tempo, que deixou o seu testemunho, o seu legado para todo o povo de Deus em todo o mundo. Só vou dizer o nome apenas. John Hus, Lutero, Jerônimo Savonarola, Sadhu Sundar Singh, Jonatas Edwardi, John Wesley, George Whitefield, Guilherme Carey, George Muller, Christian Ever, Adoniram Booth, Carlos Finney,
David Livingstone, John Patton, Hudson Taylor, Carlos Spurgeon, Martin Luther King, Moody, Jonathan Edward, Simon Seymour, Daniel Berg e Gudna Wingre. As coisas mudaram tanto que alguns assembleanos, se alguém perguntar qual é a maior liderança do ministério de vocês, talvez uma grande maioria não sabe o nome deles. Mas vamos à frente. Roberto McAllister, Manuel de Melo, Eliseu Feitosa, Cícero Canuto de Lima, Bernard Johnson, Billy Graham, James Swaggart, Reinhard Bonnke, o maior ganhador de alma de todos os tempos, Reinhard Bonnke, foi para a glória o ano passado. E muitos outros. Cirzino Bernardino, Bernard Johnson, Paulo Leivas Macalão, Levi Petros. E olha, queridos, homens que deixaram um testemunho glorioso no mundo, em especial para o mundo cristão. Louvado o nome do Senhor. E no nosso tempo tem homens ainda admiráveis como Napoleão Falcão, Gesiel Gomes, David Diamond, Arthur Noreiro, Armando Alducin, os pastores da chamada da meia-noite, servos de Deus, que têm um legado glorioso, como um perfume para a noiva de Cristo no tempo final. Que o testemunho desses homens sirva para mim e para você, para nos inspirarmos neles. Todos também são tentados, mas a grande maioria deles resistiram, venceram, estão vencendo. Mas uma grande maioria trocaram o evangelho simples, o evangelho da cruz, por um evangelho adulterado. E hoje nós estamos vendo bala ungida, rosa ungida, pingente ungido, sabonete ungido, caneta ungida, vassoura ungida. Pasmem vocês. Beijo ungido. É o que nós estamos vendo no nosso tempo. A fiel igreja de Jesus Cristo está baseada na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. Mas os apóstolos bíblicos, os 12 apóstolos, porque está escrito na palavra, o apóstolo Paulo disse, ele mesmo deu uns para pastores, doutores, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. É um dever dos pastores, dos presbíteros, dos evangelistas, apacentar, ensinar, educar o povo de Deus através do ensino da palavra de Deus. Mas o que estamos vendo hoje em larga escala no YouTube é mais juízes do que servos. Pessoas que abrem um canal no YouTube apenas para julgar e apontar o dedo. Jesus Cristo, quando estava aqui, o maior homem, um gentleman, um exemplo, ele
ele, sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Antes ele se humilhou até a morte. E ele deu exemplo de vida, de fidelidade na terra. E o apóstolo Paulo disse, ele mesmo deu uns para pastores, doutores, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento de santos. Só que, infelizmente, até parece que os homens, os quais foram denominados para ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato e na caridade, em tudo, parece que estão perdendo as rédeas e está assim de pessoas que não são obreiros, que não são pastores, que não são presbíteros, evangelistas, pastores. No YouTube está assim, querendo ensinar, querendo doutrinar a noiva fiel de Cristo. A palavra de Deus delega autoridade para pastores, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Mas hoje o que estamos vendo é pessoas apontando, julgando através do YouTube. E o conselho da palavra para nós é esse: considerar uns aos outros como os nossos superiores, não querendo ser melhor do que ninguém. Chegaram para Jesus Cristo uma certa ocasião e disseram para ele: Senhor, vimos alguém falando no teu nome e nós o proibimos. Jesus Cristo disse: é isso mesmo, tem que fazer assim. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus Cristo disse: quem não é por nós, é contra nós. E quem não é contra nós, é por nós. O que Jesus quis dizer com isso? Deixai-o. O dia do juízo vai chegar. E o fiel juiz vai ser Jesus Cristo. Por enquanto ele ainda não é juiz, ele é advogado. Mas o dia que ele tomar a responsabilidade de ajuizar, nada passará desapercebido por ele. O nosso dever é ser servo de Deus e não juiz. E como servo temos de obedecer a palavra de Deus. Que Deus continue lhe abençoando rica e abundantemente, meus queridos.